Estamos numa sequência de palavras, numa sequência de estudos, para que nós possamos compreender o caminho da salvação. Entender a salvação que vem de Deus, né? E a salvação que nós estamos estudando, nós sabemos que nós somos um ser tripartido. Nós temos espírito, temos alma e temos corpo. Mas a salvação que nós estamos tratando é aquela salvação inicial, a salvação do nosso espírito, a nossa regeneração, a nossa justificação, quando o Senhor nos transporta do império das trevas para o seu reino de luz. É dessa salvação que nós estamos tratando, né? E isso é fundamento da doutrina de Cristo. São os fundamentos iniciais da doutrina de Cristo. Eu sei que tem irmãos aqui que já tem uma caminhada, já tem uma carreira com o Senhor de alguns anos, de algum tempo. Mas eu também sei que, apesar dessa carreira, muitas coisas da doutrina de Cristo e dos fundamentos não foram esclarecidos, né, de forma sistemática, né? Então se faz necessário nós compreendermos a doutrina de Cristo, para que quando alguém vier perguntar qual é o motivo da nossa esperança, qual é a razão da nossa fé, o porquê que nós cremos, nós saibamos responder, né? Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 20, Efésios 2, 20. Fala assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, para que serve um fundamento, irmãos? A palavra diz aqui que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Para que serve um fundamento? Ele serve para que algo seja construído em cima deles. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessas reuniões de domingo é colocar um firme alicerce, como nós louvamos nessa manhã, né? Um firme alicerce, um firme fundamento. Para que esse fundamento, estando firme, bem alicerçado, nós possamos crescer edificando para a habitação de Deus no Espírito. Não adianta, irmãos, nós termos a palavra disponível a nós, termos a Bíblia disponível a nós, mas não compreendermos o que a Bíblia nos ensina. Não seria de muito proveito, né? Foi isso mesmo que Jesus falou lá em Lucas. Vamos abrir lá em Lucas também, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Está no contexto daquela história do bom samaritano, aquela parábola que o Senhor contou, do bom samaritano. Mas eu queria chamar a atenção para duas perguntas que o Senhor fez para esse intérprete da lei, né? Porque no versículo 25 de Lucas 10 fala assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse intérprete da lei, que era um doutor da lei, ele já começa com uma pergunta errada, né? Os irmãos perceberam a pergunta errada que ele fez? O que eu farei para herdar a vida eterna? A pergunta está totalmente errada. Porque para herdar a vida eterna nós não temos que fazer nada. É o que nós temos visto nas nossas reuniões aqui de domingo, nesse estudo da plena salvação de Deus. Então ele já começa com uma pergunta errada. O que eu farei
para herdar a vida eterna. E esse é o pensamento de muitos irmãos, que pensam que para alcançar a salvação tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma obra, tem que seguir algumas regras. E ele vem justamente com essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Por que ele vem com essa pergunta? Ele, sendo o intérprete da lei, alguém que deveria entender as Escrituras. Então o Senhor fala no versículo seguinte: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? Então é sobre isso que eu queria chamar a atenção. Não é só o que está escrito na lei, no nosso caso, na palavra, na Bíblia, mas é como nós interpretamos. Se nós interpretarmos errado, nós vamos fazer as perguntas erradas. Como esse intérprete da lei está fazendo a pergunta errada. Então não basta somente a Bíblia disponível a nós, irmãos. Nós temos que interpretar ela da maneira correta. E é justamente isso que nós estamos procurando e buscando trazer para os irmãos nas nossas reuniões. Compreender a plena salvação que vem de Deus. E nós hoje, no dia de hoje, vamos tocar em dois pontos que confundem muito também a questão da salvação. O que nós já falamos até aqui? Que a salvação é unicamente pela fé, certo? Então nós falamos que a salvação não vem da lei, a salvação não vem das obras, e na última reunião nós falamos que a salvação não vem do arrependimento também. Não lembram? A salvação não depende de lei, não depende de obras e não depende de arrependimento. E nós explicamos, eu vou só retomar aqui na manhã essa questão do arrependimento, que nós não necessitamos do arrependimento na visão do homem para que o Senhor nos salve. Porque o arrependimento na visão do homem é o quê? É mudança de conduta. Para que o Senhor nos salve, nós não necessitamos mudar de conduta. Porque o arrependimento na visão do homem é isso. É mudar a sua maneira de agir. E se a nossa salvação dependesse disso, dificilmente nós seríamos salvos, né? Porque se dependesse de uma mudança de conduta, não pecar mais, se o arrependimento falasse com relação a isso, quem é que seria salvo, né? Mas na oportunidade nós explicamos que o arrependimento é o quê? É uma nova visão de Cristo. O arrependimento olha para o passado, naquele conceito que você tinha de Cristo, e agora esse conceito mudou. Você vê que é através de Cristo que você recebe a salvação. Então o arrependimento que necessitamos é nesse sentido, não de uma mudança de conduta imediata, como se a nossa salvação dependesse disso. Mas o arrependimento que a Bíblia fala, o arrependimento bíblico, fala de uma mudança de visão com relação ao conceito que nós tínhamos de Cristo. Então, através desse tipo de arrependimento, a fé é gerada em nosso coração. E já entrando, irmãos, no que nós vamos falar hoje, nós vimos que a salvação não depende de lei, não depende de obras e não depende de arrependimento. Vamos tentar ver hoje mais duas coisas que muitas pessoas colocam como condição para a salvação, mas que quando nós vamos ver na palavra, isso não é condição para a salvação, né? Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é o seguinte: o caminho da salvação não depende da confissão. Muitas pessoas, interpretando de forma incorreta a palavra, colocam como condição da salvação a confissão de pecados. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai aceitar o Jesus, o que a pessoa ali que está ministrando, que está ensinando, que está convocando as pessoas, falam que as pessoas têm que fazer? Não, você tem que confessar os seus pecados primeiro, para que o Senhor possa te salvar. E isso é muito popular nos dias de hoje, irmãos. Os irmãos que vieram de denominação, caminho nas denominações, eles veem que alguns irmãos colocam a confissão de pecados como uma condição para que o homem possa ser salvo. E uma pergunta que eu faço para os irmãos: a nossa salvação, ela depende da nossa cruz ou depende da cruz de Cristo?
É da cruz de Cristo que depende da nossa salvação, não da nossa cruz, não de nada que nós façamos. E por que alguns irmãos ensinam que a salvação depende da confissão? Porque interpretam errado a palavra de Deus. Qual a pergunta que o Senhor fez para o intérprete da lei? O que está escrito na lei? E como a interpretas? Então vamos lá para 1 João. Porque muitos irmãos tiram dessa passagem o embasamento para dizer que a salvação depende de confissão de pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, irmãos? Nós estamos limpando o nosso entendimento. Limpando a nossa compreensão de algumas coisas que às vezes nós trazemos como conceito verdadeiro, né? Então a nossa missão nessa manhã é simplesmente isso. Limpar a nossa mente, irmãos, de alguns conceitos. Então vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 9. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aparentemente, essa passagem, alguém que interpreta de forma rápida e equivocada, poderia dizer o quê? Não, a palavra diz que nós temos que confessar os pecados para que os nossos pecados sejam perdoados. Isso está certo ou está errado? Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nós devemos compreender com essa passagem? Que sim, nós temos que confessar pecados, para que nossos pecados sejam perdoados. Mas para quem que a epístola de João foi escrita? Essa diferença que nós temos que fazer. Por exemplo, o Evangelho de João, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o Apocalipse. O que nos fala o Evangelho de João? Ele nos mostra como nós adquirimos, ou como nós recebemos a vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho de João é para pecadores que adquirem a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas a epístola de 1 João não é para pecadores, é para cristãos. Essa passagem aqui fala de cristãos que pecam. E foi justamente o assunto que nós falamos ontem aqui, né? A festa da expiação. Porque nós temos um advogado diante do Pai, um mediador, aquele que intercede por nós. E nós lemos ontem a passagem que fala: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos advogado diante do Pai. Então essa passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 9, não está falando para cristãos, mas está falando para crentes. Mas muitos aplicam essa passagem como se, para um pecador conseguir a salvação, ele tem que confessar os seus pecados. Então muitas pessoas vão lá na frente, e lá o pregador, o ministro, o pastor, o que ele fala? Irmão, confessa os seus pecados, para que o Senhor possa te receber, para que a salvação venha até o seu coração, e colocam isso como uma condição de salvação. Os católicos são assim. Eles enfatizam muito essa questão de obras, de alguma coisa que o homem tem que fazer para conseguir salvação. E uma dessas coisas que eles enfatizam é justamente isso: a confissão de pecados. Então a primeira epístola de João mostra como um cristão pode restaurar a sua comunhão com Deus. É o que essa passagem está falando. Como que um cristão que quando peca, ele pode restaurar a sua comunhão com Deus? Confessando os seus pecados. Agora, como que um pecador, aquele que não é salvo, pode ter o pecado perdoado? É de outra maneira. O pecador, ele tem os pecados perdoados através da fé. Quando ele crê em Cristo, ali naquele momento os seus pecados são perdoados. E a salvação chega até o seu coração.
Então, o cristão é perdoado pelo fato de confessar seus pecados. Isso serve para aqueles que já são salvos. Ao passo que uma pessoa não salva é perdoada dos seus pecados pela fé. Ou seja, pecadores são perdoados por crerem no Senhor. E os cristãos são perdoados por confessarem seus pecados diante do Pai. Então esse versículo não pode ser base para que um pecador seja salvo. Mas eu também não quero ser rígido, dizendo que ninguém pode usar esse versículo para um pecador. Não é isso que eu estou querendo dizer. Os irmãos acreditam que muitos pecadores são salvos com versículos errados? Os irmãos creem nisso? Até com versículos equivocados que nós usamos, mesmo sem conhecimento, as pessoas são salvas. E isso é graça, né? Mas nós que já somos cristãos, estamos numa caminhada, nós devemos ser ensinados na palavra do Senhor. Não é porque pessoas são salvas, muitas vezes com versículos que não falam de salvação, e o Senhor salva essas pessoas, que nós devemos continuar com o entendimento errado com relação a essas passagens. A nossa carreira cristã também serve para isso, para que nós entendamos o que um versículo quer dizer. Então, quando algum irmão fala, chega para nós, né? Nós devemos saber explicar. Mas, irmão, essa passagem aqui fala que uma pessoa, para ter os pecados perdoados, tem que confessar. Então, um pecador, para ser salvo, tem que confessar os pecados. Se alguém vier para nós com esse argumento, nós agora já vamos saber explicar. Não, irmão, mas não é assim. Essa passagem fala com relação aos cristãos, né? Graças ao Senhor que o Senhor nos dá reuniões de comunhão para que nós possamos entender e saber explicar a sua palavra. Uma outra passagem que muitos usam para dizer que a salvação depende de confissão de pecados é Mateus capítulo 3. Vamos lá para Mateus capítulo 3. Porque também é uma passagem usada para isso. Mateus capítulo 3, versículo 5. Fala assim: então saíam a ter com ele em Jerusalém. E aqui está falando da pregação de João Batista. Então saíam a ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, no primeiro momento, o que essa passagem nos mostra? Que aqueles que eram batizados faziam o quê? Confessavam os seus pecados. Então, muitos também tomam essa passagem dizendo o quê? A salvação depende tanto de batismo quanto de confissão de pecados. A questão do batismo eu não vou falar hoje. Eu vou deixar para uma próxima reunião. Também mostrando que a salvação não depende do batismo. Mas não é assunto para hoje, né? Hoje nós vamos falar de confissão de pecados e, se o tempo deixar, vamos falar de oração também. Então, muitos vinham ali por causa da pregação de João Batista e eram batizados por ele, confessando seus pecados. Mas uma pergunta também que se faz: qual que era a missão de João Batista? O que João Batista veio fazer? Ele veio salvar? Era João Batista que salvava? Não, ele veio anunciar a vinda daquele que iria salvar, que era o próprio Senhor. Então, João Batista não estava salvando ninguém, irmãos. Ele estava simplesmente cumprindo o que está lá em Isaías capítulo 40. Voz do que clama no deserto: endireitai as veredas. Não é isso que fala lá em João? Vamos lá em João, ver qual é o papel de João Batista. João capítulo 1, versículo 23. João 1, 23. Fala assim, eu vou ler a partir do 22. Disseram-lhe, pois:
declara-nos quem és, fazendo a pergunta para João Batista, né? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? O que João Batista respondeu? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então o papel de João Batista não era salvar ninguém, mas era endireitar o caminho para o Senhor. Era trazer o povo de volta ao arrependimento, porque o Messias estava prestes a se manifestar. Então ele estava preparando o coração do povo para receber a palavra de salvação que viria do Messias. Então quando aquelas pessoas se arrependiam e iam se batizar, confessando seus pecados, era algo espontâneo. Não era algo obrigado. Não era algo que João Batista estava obrigando as pessoas a fazer. Espontaneamente as pessoas confessavam seus pecados. E aquele povo que estava ali se batizando, eles eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor. Eles conheciam as Escrituras. Eles eram o povo de Deus. Era o povo de Israel. Mas esse povo estava afastado do Senhor. Então João Batista estava pregando para que eles se voltassem, se arrependessem dos seus pecados, para que o coração deles estivesse preparado para receber a salvação que o Senhor iria pregar, logo em seguida de João Batista. Então o papel de João Batista não era salvar ninguém, irmãos. Então nós não podemos trocar a confissão por salvação. O que João Batista estava fazendo aqui era simplesmente preparar o coração do povo, para que o povo recebesse a salvação que viria logo em seguida. E uma última passagem, irmãos, que também muitos usam para dizer que confissão de pecados é condição para a salvação, está lá em Atos, capítulo 19. Versículo 18 e 19. Atos 19, versículo 18 e 19. Fala assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então essa também é uma passagem usada para dizer que aqueles que criam confessavam seus pecados, confessavam as suas más obras. Então muitos usam essa passagem dizendo que aqueles que são salvos têm que confessar pecados, para que a salvação chegue até eles. Mas se nós formos ver o contexto, irmãos, do que se passou aqui, a história que nós vemos aqui anteriormente é que alguns judeus queriam também expulsar demônios no nome daquele que Paulo expulsava também. E o que aconteceu com essas pessoas que não tinham o Senhor, mas queriam expulsar os demônios pelo nome do Senhor? Porque viram Paulo fazer isso. Viram Paulo usando o nome do Senhor para expulsar demônios. E vamos fazer igual Paulo. Se funciona com ele, vai funcionar com a gente também. Vamos lá expulsar demônio. O que aconteceu? Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sob possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
E em virtude desse episódio, o que as pessoas ali, que eram cristãs, começaram a fazer? Começaram a confessar as suas más obras e deixar os seus pecados. Mas quem foi que fez isso? Foram pessoas que já conheciam o Senhor, que já eram de Cristo. Elas não fizeram isso para conquistar a salvação. Elas fizeram isso porque viram algo tremendo acontecer e tiveram temor do Senhor. Então confessavam suas más obras, confessavam seus pecados, queimaram seus livros, porque o temor do Senhor chegou no coração delas. Elas não fizeram isso para conquistar ou para adquirir a salvação. Então a confissão e a divulgação das suas obras não foram consideradas como uma maneira de salvação. Segundo, os que confessaram e narravam as práticas não eram pecadores, mas cristãos. E terceiro, muitos dos que creram, como fala a passagem aqui, né, confessaram seus pecados, ou seja, nem todos que creram confessavam. Porque fala assim no versículo 18, muitos dos que creram, confessando e denunciando publicamente as suas más obras. Nem todos que creram confessavam, apesar de terem crido. Foram muitos, mas nem todos. Então essa passagem aqui não fala, irmãos, de salvação. E mais uma coisa para confirmar. Imagine o ladrão que foi morto do lado de Jesus na cruz. Um foi salvo e outro não foi salvo. O que foi salvo teve tempo de confessar pecados? Ele não teve tempo de fazer nada. Ele simplesmente teve tempo de falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, se a confissão de pecados fosse condição para a salvação, esse ladrão, ou ex-ladrão, não teria sido salvo. Mas o que o Senhor respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de sair dali, irmãos, de restituir ninguém das suas más obras. Com certeza ele roubou, com certeza ele mentiu, mas ele não teve tempo de confessar pecado. Mas isso foi condição para que ele fosse salvo? Nós vemos claramente que isso não foi uma condição para ele ser salvo, irmãos. Então, o que nós vimos nessa manhã? Que a questão da salvação foi resolvida para ele num instante. Então, confissão de pecados não é condição para a salvação de ninguém, irmãos. Acho que estamos claros com relação a isso, né? Amém. Então, quando nós vimos alguém dizendo que alguém tem que confessar pecados para ser salvo, nós já podemos alertar o irmão que não é assim, né? Qual a única coisa que nós precisamos para ser salvo? Fé. Simplesmente fé. Então nós estamos nos limpando de alguns conceitos que nós poderíamos ter com relação à salvação. Agora, um segundo conceito que nós muitas vezes nos é ensinado, né? Que é preciso para que alguém seja salvo: a oração. Muitos falam que para que alguém seja salvo tem que fazer a oração da fé, a oração da salvação. Tem que pedir ao Senhor para ser salvo. Nós temos que pedir para o Senhor para nós sermos salvos, irmãos. Nós temos que orar para o Senhor nos salvar. Nós temos que rogar para o Senhor para nós sermos salvos. Esse é o segundo, não é. É o quinto, não é, desculpa. É o quinto, não é. O primeiro não é. Nós não somos salvos pela lei. Não somos salvos por obras. Não somos salvos por arrependimento. Não somos salvos por confissão de pecados. E o quinto, nós não somos salvos por oração. Nós não precisamos orar para nós sermos salvos. Muitos dizem que nós temos que orar. E muitas às vezes perguntam, né? E como a Aline falou, né? Isso acontece muito na Igreja Católica, né? Muitos podem perguntar: existe alguma oração que eu possa fazer para alcançar a salvação? Como que eu posso orar para adquirir salvação? E ao considerar essa pergunta, irmãos, é importante nós lembrarmos que a salvação não é recebida através de repetição de oração.
através de certas palavras que nós possamos falar. E por que muitos acham que a oração é condição para a salvação? Mais uma passagem interpretada de forma equivocada. Romanos capítulo 10. O que fala Romanos capítulo 10, versículo 13? Romanos 10, 13. Versículo 13. Alguém pode ler? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poxa, parece que é preciso invocar, né? Pô, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que clamar ao Senhor, será salvo. Então, tem que invocar. Para ser salvo, tem que clamar, tem que orar. Muitos usam essa passagem para dizer que a oração é condição de salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando alguém ora e clama e roga para o Senhor para ser salvo, é porque ele pensa que Deus odeia o homem. Na cabeça de uma pessoa que ora e roga ao Senhor para ser salvo, o que está na cabeça dele? Poxa, Deus odeia o homem. Então eu vou orar aqui, vou proferir algumas palavras, eu vou clamar para ver se Deus ele me ouve, para ver se ele me salva. Porque Deus é um Deus de juízo, é um Deus que castiga. Então às vezes se eu clamar, se eu rogar, se eu me ajoelhar, se eu pedir, quem sabe Deus vai me ouvir e Deus vai me salvar. Os irmãos lembram do episódio de Elias, naquele confronto que ele teve com os profetas de Baal? O que os profetas de Baal faziam para que o Deus deles ouvissem o seu pedido? Eles oravam, eles clamavam, eles repetiam, eles se cortavam. Não sei se ele vai falar sobre isso hoje, né? E eles ficavam ali o dia todo clamando, pedindo, rogando para que o Deus dele ouvisse. E tem muita gente, irmãos, no meio da igreja que faz a mesma coisa. Parece que pelo muito falar, Deus vai ouvir e vai salvar. E ensinam justamente isso. Não, você tem que clamar, você tem que rogar. Ora, irmão, para Deus te salvar. E a pessoa está ali orando, achando que pelo muito falar, ela vai ser salva, né? E se esquece que quem quer salvar o homem é o próprio Deus. Ele quer salvar, irmão. Essa é a vontade dele. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Fala assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então era Deus, irmãos, que em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E muitas dessas pessoas que acham que pelo muito clamor serão salvas, esquecem que Deus é que quer salvar o homem. Irmãos, a vontade de Deus é salvar o homem. Ele já quer isso. Não é uma oração que nós façamos, não é um clamor, não é invocar o nome dele que nós vamos ser salvos. Ele já quer fazer isso. Não é pelo muito falar, não é pela repetição, porque Deus é amor, irmãos. Ele é graça, Ele é misericórdia. E é Ele que vem até o homem. Não é o homem que vai até Deus para ser salvo, mas é justamente o contrário. É Deus que vem até o homem. Para nós é muito fácil, irmãos, ser salvo, né? Como nós temos visto. A salvação para nós é muito fácil.
E isso é maravilhoso. Só depende de fé, irmãos. Crer na obra do Senhor. Não necessita de lei, de obra, de arrependimento, confissão de pecados, oração. Não precisa de nada. É muito fácil. É muito simples. Só não é salvo, irmãos, quem verdadeiramente não quer. Eu não quero essa salvação. Eu não creio. Somente essa pessoa que consegue não ser salvo. E eu creio, irmãos. Eu creio, sinceramente. Muitos não têm essa visão. Qual é a visão de muitos, né, que olham esse mundo, né? Caramba, muitas pessoas veem que vai ter mais gente condenada do que gente salva. Não parece que é isso? Pô, parece que vai ter muita gente condenada do que gente salva. Parece que a quantidade de gente salva vai ser bem pequena, né? E a quantidade de gente condenada vai ser imensa. Mas eu vejo o contrário, irmãos. Eu consigo enxergar o contrário. A quantidade de pessoas salvas vai ser muito maior do que de pessoas condenadas. Porque muitas vezes, o que nós julgamos? Nós julgamos a conduta. Poxa, a pessoa vive dessa maneira, tem uma conduta errada, então essa pessoa não pode ser salva. Não tem como. Mas a salvação em Cristo depende de conduta, irmãos. É isso que eu quero enfatizar. Às vezes a gente vê o mundo, vê as pessoas caminhando e julga com os nossos próprios olhos. Poxa, essa pessoa não é salva, não tem como. Ela não muda de vida, não tem transformação. Mas a salvação não depende disso, irmãos. É isso que eu queria transmitir para os irmãos. O Senhor, Ele tem uma obra com seus filhos. E essa obra é uma obra de santificação. Ele vai transformar. Ele vai disciplinar. Ele vai corrigir. Mas a salvação que é no Espírito não depende disso. Depende simplesmente de fé. E muitos creem na salvação do Senhor. É claro, muitas vezes essa fé está misturada com muitas coisas, né? E alguns já perguntaram, não, mas o católico, aquele que crê em Maria, que crê em santo, que crê no Senhor também, ele crê no Senhor, mas crê em muita coisa. Ele é salvo? Eu creio que é. Eu creio que se ele crê em Cristo, na obra de Cristo, que é através dele que vem a salvação, ele é um filho de Deus. Ele nasceu de novo. Claro que existem aqueles também, nós temos que fazer esse discernimento, que estão ali no meio, que não tem fé, mas está ali no meio, que não é salvo. Existe também. Mas também existe aquele que está ali no meio e crê no Senhor. Crê em muitas coisas equivocadas, mas também crê no Senhor. Sim, mas esse tipo de pessoa crê em muitas coisas em virtude da tradição, mas também crê em Cristo, tem uma fé verdadeira em Cristo. Eu estou falando desses. Não estou falando daquele que está ali no meio, só está praticando ali e não crê em Cristo de coração. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele que tem a fé verdadeira em Cristo, mas está misturado com muitas coisas. Eu creio que esses também são salvos. Porque a salvação depende de fé. Não depende de nada que nós façamos, irmãos. Nenhuma obra que nós façamos. Mas, voltando aqui para a mensagem, né? Se para nós é fácil, irmãos, a salvação, para Deus foi tremendamente difícil. Foi um preço alto que Deus teve que pagar. Um preço altíssimo, irmãos. Altíssimo, irmãos. De entregar o seu próprio filho. De abrir um caminho para nós, um caminho que nós não poderíamos jamais abrir. Mas Ele abriu esse caminho. E agora para nós é fácil. Mas para o Senhor não foi fácil, irmãos. Agora, o que está dizendo essa passagem de Romanos, capítulo 10, versículo 19? Voltamos lá, Romanos 10, 19. Para entender o que ali Paulo quer nos ensinar, né? Quando ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
capítulo 10, versículo 19, que nós lemos, né? E já caminhando para o final, Não, esse não. Romanos 10, 19. 10, 13, desculpa. Romanos 10, 13. Pode ler. É só isso aí, só isso, até aí. Então a tradução do Rai foi bem interessante, né? Repete aí, Rai. Gostei dessa tradução aí. Todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Gostei dessa tradução. Precisamos pedir ao Senhor para sermos salvos, irmãos? No nosso espírito? Não. Na nossa alma? Com certeza. Mas no espírito, não precisamos pedir nada, é só fé. Não sei se os irmãos, quando foram salvos, se lembram, né? Como que, na experiência de cada um, o que foi ensinado e o que foi falado, né? Irmão, tem que fazer uma oração. Irmão, tem que se batizar. Irmão, tem que confessar pecados. Eu não sei, né? Tá... Levantar a mão. Vem aqui na frente. Irmão, vem aqui na frente. Quem é do Senhor? Eu fui lá na frente. Se você não for ficar sentado, quer dizer que você não foi salvo, né? Irmão, o homem é tremendo. O homem, ele coloca tanta coisa, né? Para a condição de salvação, que se a gente não abrir o olho, né? Irmão, você pode estar sentado no seu lugar. E aí, no seu lugar, você crê no Senhor. Aí você foi salvo. Ouvindo a palavra. Até em casa. Tocando na palavra. Sim, eu fui salvo lendo a Bíblia, né? Peguei a Bíblia, comecei a ler, sozinho. Aquilo foi queimando. E queimou de tal forma que, naquele momento, eu criei no Senhor verdadeiramente, porque eu conhecia de ouvir falar, né? Conheci o Senhor de ouvir falar. Mas teve um momento que eu entreguei minha vida e criei no Senhor verdadeiramente. Como? Lendo a palavra sozinho. Então, no seu banco, no seu coração, você pode ser salvo. Simplesmente ouvindo a palavra. Por que diz aqui o versículo 14? Como, porém, invocarão a quem não creram? Então, o que essa frase nos diz? Como invocarão a quem não creram? Essa frase nos mostra que para invocar tem que acontecer o que primeiro? Crer. É o contrário. Só invoca quem crê. Se a pessoa não crê, ela não vai invocar. Ela não crê. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então existe o invocar o Senhor? Existe. Existe invocar o Senhor, existe orar, existe confissão de pecados, existe obra. Mas tudo isso é expressão da fé, é consequência da fé. Nunca vem antes da fé. A fé vem primeiro, para depois vir invocar o nome do Senhor, para depois vir confissão de pecados, para depois vir batismo, né? Tudo isso vem depois. Mas muitos colocam isso como condição para ser salvo, né? Então que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e limpando o nosso entendimento, né? Para que nós possamos cada vez mais correr uma carreira de forma mais obstruída, né? Tirando todo o peso que o homem coloca. Porque aquilo que nós ganhamos de tradição dos homens, é isso que nós passamos, né, para as pessoas. Se nós somos ensinados de maneira equivocada, nós vamos ensinar de maneira equivocada. Certo? Então que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, a compreender a sua palavra, a compreender a salvação que depende unicamente da fé. Unicamente da fé. É muito simples, né? É muito fácil ser salvo. Que nós possamos proclamar essa salvação
como o irmão Roberto falou, né? Não estar aqui confortáveis somente. É necessário estarmos aqui. É necessário nos ajuntar, tocar na palavra, mas que também possamos proclamar a salvação que vem do Senhor. De maneira limpa, de maneira desobstruída, daquilo que o homem coloca como imposição, como condição para a salvação. Amém, irmãos?